Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu quero hoje trazer aqui uma reflexão e algumas questões da minha jornada em relação à filosofia do budismo, né? O quanto e como que ela influenciou, né, no meu próprio despertar e também nessa possibilidade de trazer um centramento maior. Eu ressalto que não é só uma filosofia, né, que eu sinto assim na minha caminhada. Na verdade, é tudo muito expansivo para mim, né? Então eu trabalho com uma universalidade no nos meus trabalhos terapêuticos e também na minha própria caminhada pessoal. Então eu sinto que sempre houve assim uma abertura muito grande, né? E nenhuma restrição de filosofia ou, enfim, de nada, né? De religião. Eu acho que quanto mais a gente expande em amor, em conhecimento, mais a gente percebe que todos estamos na mesma busca, né? De se encontrar. E a nossa própria essência, ela não tem essa distinção, né? Mas o budismo, assim, eu senti que ele começou a ter um ancoramento, assim, maior na minha prática, porque eu acho que isso é legal da gente trazer, né? Como que na prática a gente reconhece esses conhecimentos. É, quando eu comecei a perceber que no meu entorno haviam muitas. Estava muito desalinhado, na verdade, com aquilo que eu acreditava, né? Ser aquilo que eu gostaria de viver. E quando eu também me deparei em situações onde eu não sabia, né, o que fazer. Porque eu tenho um professor que eu acho muito legal, ele fala isso, que as brigas, né, as discussões que a gente costuma ter, elas são realmente conflitos e conversas de egos, né? Então, quando a gente para perceber uma discussão, ela não tem um fim, né? As pessoas, elas acabam muitas vezes se ferindo, se machucando, né? E a gente tem esse hábito, assim, de ser muito reativos aos movimentos, né? E isso eu percebo muito também, o quanto que na minha jornada isso foi ficando mais claro. Teve inclusive uma vez que eu fui numa loja para comprar alguns produtos naturais e antes, assim, de entrar no ambiente dessa loja, eu me senti muito tranquila, muito equilibrada mentalmente, emocionalmente. E ao adentrar nessa loja, eu senti uma necessidade muito grande de comprar itens que eu sabia que não seriam, que não eram do meu próprio uso pessoal, né? Mas percebam que há uma energia toda, né, trabalhada dentro de lugares, de lojas, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas é um inconsciente coletivo que vai formando essa questão do consumismo, né? E muitas vezes a gente procura fora aquilo que a gente está a procurar dentro, né? Então, quando eu me deparei com esse tumulto de pensamentos e emoções, eu naturalmente já alertei e voltei para o meu foco, para o meu centro interior, né? Então, eu sinto que a filosofia, o budismo me trouxe para essa autoobservação, para esse centramento e me trouxe muita questão do silêncio, né? Porque, como eu estava falando, nessa questão das discussões, muitas vezes quando a gente se depara com questões que a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Ou quando a gente acredita que aquilo está desfocado de uma realidade espiritual. E eu me vi muito nessas situações, assim, de o que eu vou fazer, né? Falo ou não falo? Eu dou a minha opinião ou não dou? Então, antes disso tudo, a gente precisa liberar todos esses conceitos, né? Que nós tínhamos sobre o mundo até então. Porque nós trazemos crenças limitantes, bloqueios, tem toda uma bagagem de liberações que nós precisamos fazer para que um novo eu possa se moldar e este então se apresentar ao mundo, né? Vamos assim dizer. E
isso aconteceu para mim através dessa questão do silêncio, né? Então, realmente foi um momento onde eu optei, claro, e cada um daqui um pouco vai ajustar isso dentro daquilo que consegue, mas eu optei muitas vezes em silenciar ao invés de retrucar, né? Ou ao invés de tentar colocar a minha opinião sobre determinada circunstância, porque eu estava num momento de desconstrução do meu antigo para a construção do meu novo. Né? Então, percebam o quanto realmente isso é importante na nossa jornada, a gente ter esse momento de se autoconhecer, porque com barulhos, com turbulências, nós não conseguimos ter profundidade, a gente não consegue adentrar, né, a nossa energia mais profunda, mais interna, a nossa energia yin, né, a energia feminina que a gente traz, que dá todo esse ancoramento, esse suporte para a nossa verdadeira essência, para essa conexão, né? Então, essa filosofia do budismo, assim, entre muitas outros benefícios, ele me trouxe, claro, a questão do, do silêncio, né, do centramento, do ancoramento do meu silêncio interior, para que então, a partir desse silêncio, eu pudesse encontrar qual é a melhor forma da Aline de se manifestar em situação X, em situação Y. Mas também nada pronto assim, né? É apenas uma identificação e a gente vai construindo até um aspecto de maior autoconfiança, porque a gente vai percebendo que as nossas respostas, né, ao que nos acontece, não é mais sobre algo que a gente aprendeu que teria que ser, né? Não é uma resposta pronta, não. É realmente algo que diz respeito à nossa essência, né? Como a nossa essência quer responder a isso, né? Então, eu percebo que muitas vezes, quando a gente tem algum desafio, né, na nossa jornada, quando a gente é desafiados por outras pessoas ou por situações, a gente tem essa questão de querer responder da mesma forma, né? Mas, na verdade, esse movimento do silêncio, ele me trouxe para esse aspecto de que o que é que realmente eu sou, né? Se eu sou amor, se eu sou essa luz, eu vou emanar essa luz, esse amor, independente daquilo que acontece. E isso é um exercício que a gente vai fazendo dia após dia, né? É um trabalho constante, como tem aquela famosa frase, né? É orai e vigiai. Então, enquanto seres humanos, estamos aqui justamente para isso, para essa desconstrução daqueles velhos paradigmas, daquele velho sistema de viver, de responder, de ter que sempre estar muito reativo para um movimento de realmente ação, mas uma ação voltada para quem nós somos em essência, tá? Então, assim, esses são alguns pontos, né, que eu gostaria de trazer, que eu sinto intuitivamente de trazer em relação à filosofia budista, né, que é uma das filosofias que eu sinto uma presença muito forte, mas volto a dizer, né, trabalho com muita abertura, com um aspecto muito amplo, então fica aqui esse comentário, essa sugestão para quem sentir no seu coração de se conectar com essa energia, sinto que pode trazer mudanças e um autoconhecimento muito profundo, ok? Um grande beijo no seu coração e lindas curas, muito amor, muita luz.